E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Bruno e nós estamos de volta com mais uma aula do mini curso de gramática. Esta vai ser a terceira aula do assunto de período composto e agora nós vamos terminá-lo com as orações coordenadas e as orações reduzidas. E nós estamos também caminhando para o final deste mini curso. Então, se você gosta desse conteúdo, se você está aprendendo, está achando que está sendo produtivo, então não deixe de se inscrever no nosso canal, de curtir, de compartilhar e de comentar. Ajude o nosso trabalho a crescer e a atingir mais pessoas, porque o objetivo é esse, de fazer vídeos como esse, de poder ajudar mais e mais pessoas. Então, feita essa apresentação, vamos ao vídeo. Então vamos começar com uma definição básica, como a gente sempre faz, das orações coordenadas. As orações coordenadas relacionam-se entre si, estabelecendo relações de sentido, ou como a gente pode chamar de nexo semântico, mediante conjunção ou não, mas preservam sua independência sintática. Não possuem nexo sintático. O que isso quer dizer na prática? Se a gente for recuperar o que nós discutimos nas aulas anteriores sobre as orações subordinadas, a gente pôde perceber que havia não apenas um nexo semântico relativo a sentido, mas também um nexo estrutural, porque as orações subordinadas há uma dependência também estrutural, além da dependência semântica. E quando você faz a separação de uma e de outra, você vê que há um prejuízo, tanto de um lado, do lado do sentido, como do lado da estrutura. Diferentemente das orações subordinadas, as orações coordenadas não há esse prejuízo sintático. Elas têm uma estrutura, vamos dizer, já independente e também semântica. O que acontece é que quando você faz a relação de vários períodos entre si para formar um período composto, você cria uma nova relação de sentido a partir dessa associação. Mas cada período simples tem a sua própria estrutura e o seu próprio sentido. O que acontece é a criação de um novo. Então essa vai ser a diferença principal do estudo dessas orações coordenadas em relação às orações subordinadas. A relação de coordenação entre as frases pode ocorrer por meio de conjunções, chamadas, que são no caso as orações coordenadas sindéticas, são as que usam as conjunções para fazer esse elo, ou por vírgulas, que são também chamadas orações coordenadas assindéticas ou orações coordenadas justapostas. Então, para se fazer esse elo, essa ligação, a formação desse período composto por coordenação, você utiliza conjunções e você utiliza vírgulas. Quando se utiliza vírgulas, essas orações são chamadas de coordenadas assindéticas. E quando se usa conjunção, são chamadas de coordenadas sindéticas. Então vamos aqui a alguns exemplos. No primeiro exemplo aqui, penso, logo existo. Você tem uma oração, penso, um período simples, logo existo. Então, o que une esses períodos é a vírgula. Então podemos dizer que tanto uma como outra são orações coordenadas assindéticas. Por quê? Porque não se utiliza conjunção para se fazer essa união, esse elo sintático entre uma e outra. Diferentemente, no caso Antônio estuda e trabalha, eu utilizo uma conjunção. Antônio estuda e trabalha. É importante dizer que no caso a palavra Antônio nessa segunda oração ela foi omitida. Quer dizer, Antônio estuda, Antônio trabalha. Você faz a ligação entre esses períodos e você utiliza o e para você tanto fazer
esse elo, essa ponte, como para você omitir o sujeito, para não ficar repetitivo. E graças a isso, essas orações, na verdade, a segunda oração é uma oração coordenada sindética, porque usou a conjunção e. Aqui no terceiro exemplo nós temos ele é um pouco mais longo, então nós vamos falar com mais cuidado. Os meninos correm, nadam, brincam e chegam cansados à fazenda. Aqui no exemplo 3, nós podemos ver que as orações elas estão unidas por vírgulas. Os meninos correm, nadam, brincam e por conta disso são chamadas de orações coordenadas assindéticas. Diferentemente do e chegam cansados à fazenda, que aí utilizam, tal como no outro exemplo, a conjunção e. Por isso, também nesse caso, é uma oração coordenada sindética. Então, assim, a diferença básica é essa. Nas orações assindéticas, não se usa preposição. Já nas orações sindéticas, usa-se preposição. A principal diferença é essa. É importante dizer também que essa conjunção ela não tem apenas uma função de ligação, mas ela também, dependendo dessa conjunção, e aqui nós vamos tratar disso com mais detalhes, você cria uma relação de sentido por causa da conjunção, porque tem conjunções que produzem um efeito de sentido tal, enquanto outras produzem outro. E nós vamos ver as diferenças de um e de outra. Então, falando aqui das chamadas conjunções coordenativas, que é justamente dessas que estamos falando. Então, para a gente construir o período composto por orações coordenadas sindéticas, ou seja, as que vão usar conjunções, essa conjunção exerce um papel significativo por não somente interligar as orações, como eu falei, não é apenas um elo, mas também por colaborar nas relações de sentido. As chamadas conjunções coordenativas são classificadas assim. Então, a primeira, que é a que a gente estava utilizando agora, que é o caso do e, que é a conjunção mais conhecida e mais usada, são as conjunções coordenativas aditivas, e transmitem a ideia de adição, de sequência, de fatos ou de acontecimentos. Então, nós utilizamos tanto o e, que é a principal, mais conhecida, mas também nem e outras estruturas que exercem essa função conjuntiva, como não só, mas também, que dão ênfase no conteúdo. As orações relacionadas dessa forma são chamadas coordenadas, sindéticas, aditivas. Então, nós temos uma relação de adição ou de sequência, de acréscimo, quando se utiliza essas conjunções aditivas. Vamos a alguns exemplos. O político viajou e desapareceu com o dinheiro da campanha. Então nós vemos aqui uma sucessão de acontecimentos. Primeiro aconteceu uma coisa, o político viajou e posteriormente aconteceu uma outra, então, que é desaparecer com o dinheiro da campanha. Então uma sucessão de fatos que está sendo tratada aqui nesse período composto. E a conjunção e ajuda a criar essa sucessão, essa continuidade, um fato anterior, fato posterior. Segundo exemplo, não recebi meu pagamento, nem minha cesta básica. Então aqui também é uma relação também de adição, que assim, não aconteceu uma coisa e nem outra. É isso que quer dizer. Então são duas coisas que não aconteceram, e o que ajudou a criar essa relação aditiva de não aconteceu tal coisa e também não aconteceu outra, essa situação aditiva, é essa relação não receber meu pagamento, nem, por se tratar de um período com sentido negativo, então esse não é importante. Não receber meu pagamento, nem em cesta básica. Então são fatos que acontecem, são concomitantes, que aconteceram numa mesma circunstância, em soma, em adição. E por isso eu utilizo a conjunção nem. Não só li o livro todo, mas também escrevi o resumo dos capítulos. Aqui na verdade eu utilizei duas estruturas, que é não só, mas também.
Então, transite aquela relação de não apenas acontecer uma coisa, mas também aconteceu outra. Também uma relação aditiva. Ler o livro todo é uma situação e escrever o resumo dos capítulos é outra. E elas aconteceram, assim, não necessariamente ao mesmo tempo, mas elas aconteceram, assim, elas estão interrelacionadas. E há uma relação também de ênfase, porque você quer destacar que não apenas aconteceu uma coisa, mas também o fato de você criar, se dizer nesse exemplo, e não apenas o livro todo, mas como também escrever o resumo, então traz a ideia de algo a mais, assim, o sujeito fez algo além do que se esperava, com uma questão de mérito, foi além do que se pediu, por isso vale ressaltar, enfatizar esse segundo fato, que é escrever o resumo dos capítulos. Então você vê a relação. Seria diferente, porque se eu usasse apenas uma preposição e, por exemplo, eu li o livro todo e escrevi o resumo dos capítulos, você vê que não fica a mesma coisa. Você apenas uma sucessão simples, mas sem ênfase, sem destaque. Mas da forma como foi escrito aqui, você vê a diferença de você dar um destaque especial a uma determinada informação que é trazida aqui, no caso, que além de acontecer uma coisa, ler o livro todo, aconteceu uma outra que deve ser levada em conta. Escrevi o resumo dos capítulos. Agora nós vamos às conjunções adversativas, que aqui, no caso, a relação que se é criada é uma de oposição. A segunda oração se opõe à primeira. Aí você estabelece dessa forma uma relação de contraste ou de compensação. E as conjunções utilizadas aqui são, mais conhecida é o mas também temos outros como porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, etc. A conjunção e também pode ser usada neste caso como uma conjunção adversativa. E nesse caso, nos exemplos que a gente vai trazer, eu vou explicar a diferença entre um e aditivo e um e adversativo. As orações relacionadas dessa forma são chamadas coordenadas sindéticas adversativas. Vamos ver alguns exemplos. O político era desonesto, mas foi eleito. Aqui você cria uma relação de contraste, de ressalva. Assim, o político era desonesto, assim, então assim, mas foi eleito. Então você cria uma relação de contrariedade, assim. Ele foi eleito mesmo sendo desonesto, esse político. Ou esse político não deveria ser eleito, mas acabou sendo. Outro exemplo, seu relatório está claro, entretanto necessita de mais detalhes técnicos. Que é uma situação de ressalva. Ele traz uma informação, no caso o relatório está claro, uma informação positiva, com um valor positivo, mas ele faz uma ressalva. Então há uma circunstância negativa que precisa ser sanada, que é a necessidade de ter detalhes técnicos. E esse, entretanto, gera esse efeito da ressalva, da observação, da compensação que precisa ser feita no caso desse relatório, que está claro, mas precisa de detalhes. Já o terceiro período é aquele que eu quero destacar, que utiliza a conjunção e de forma adversativa. Existem pessoas que são ludibriadas por maus políticos e ainda continuam votando neles. Vamos fazer um exercício. Tente trocar a conjunção e por uma conjunção como, por exemplo, porém, mas, e veja o que acontece. Existem pessoas que são ludibriadas por maus políticos, mas ainda continuam votando neles. Faz sentido para você? Se faz sentido, então podemos dizer que este e tem função adversativa. Por quê? Porque ele exerce um papel equivalente a um mas, a um porém, a um contudo, já que ele cria uma relação de oposição, de contraste, tal como foi dado no primeiro exemplo. Porque, um fato, existem pessoas que são ludibriadas por maus políticos, e apesar disso, e apesar desse fato, há pessoas que continuam votando neles. Então esse e cria justamente essa relação opositiva.
contrastiva entre o período 1 e o período 2, a partir da conjunção e. Então, é importante a gente ter essa atenção, porque então, nem todos os usos da conjunção e são aditivos. Então, uma forma de você diferenciar é fazendo esse teste. Substitua a conjunção e por uma conjunção mas e veja se o sentido foi modificado. Se o sentido não foi modificado, é sinal de que ele é uma conjunção adversativa, porque está sendo usada com sentido equivalente a mas, porém, contudo, entretanto, etc. Se mudar o sentido, aí sim seria uma conjunção aditiva e acabaria trocando o sentido e gerando um problema de compreensão. Então fica aqui uma dica para vocês. Agora vamos a mais um grupo de conjunções, que no caso são as sindéticas alternativas. Nesse tipo de relação coordenada, você utiliza parezinhos como ou, ora, quer, entre outras. Então é uma relação de alternância, na qual uma opção exclui a outra. Então por isso que chama alternativa. A gente utiliza esses pares de conjunção, são repetidas, né? São ou, quer, ora, mas a relação que se quer criar é de alternância, assim, ou uma coisa ou outra. Então opta-se por uma coisa e automaticamente exclui-se a outra. Então essa é a relação que se quer criar. Vamos aos exemplos para isso ficar bem mais fácil de entender. Ou você toma jeito, ou será expulso de casa. Então foi dado duas opções. Ou uma coisa, você toma jeito, ou outra coisa, será expulso de casa. Ao optar-se por uma, a outra é automaticamente excluída. Então, tomar jeito exclui ser expulso. Ser expulso exclui tomar jeito. Essa é a ideia. Casarei com o Juca. Quer queira, quer não. Mesma coisa. Então, independente de qualquer coisa, independente do querer ou do não querer, casarei com o Juca. Então, essa é a diferença. Outra situação. Você, ora, está eufórico, ora está desanimado. Então, está explicitando uma situação de uma instabilidade emocional, ou até mesmo um problema mais emocional, mais sério. O importante é que mostra uma oscilação, uma alternância de estados de ânimo, de estados de espírito, como euforia e desânimo. Ora, no momento a pessoa está eufórica e exclui o desânimo, ora está desanimada e exclui o eufórico. Então você cria, a partir desses pares, essa relação de alternância de fatos que se excluem. Opção também pode ser usada dessa forma. E essas são as conjunções alternativas. Agora, as conjunções sindéticas conclusivas são aquelas que transmitem a ideia de conclusão. Então, a segunda frase, o segundo período simples, ele transmite a ideia de conclusão do que foi dito anteriormente. E essas orações coordenadas sindéticas conclusivas se relacionam com as demais por meio de conjunções como logo, assim, portanto, pois, de modo que. Elas dão uma ideia de conclusão. Então vamos usar os exemplos para explicar melhor. Sinto o cheiro de pipoca, logo as crianças devem estar em casa. Então, a partir do cheiro da pipoca, então conclui-se, logo, por isso uso logo, conclui-se que as crianças devem estar em casa. Então, isso levou a se concluir isso. Então, o primeiro dá indícios, dá base, dá pistas para que se faça a conclusão feita na frase 2, no período simples 2. Então cria essa relação de conclusão. Com base nisso, chega-se a aquilo. Você não cumpriu os prazos exigidos, portanto será repreendido pela diretoria. Mesma situação. Cria uma situação para concluir, e a conclusão é a segunda. Então, por conta de uma coisa, chega-se a outra. Não cumprir prazo, conclusão, repreensão. E o portanto, tal como logo, cria esse efeito conclusivo.
Estou preocupado com minha mãe, de modo que resolvi ajudá-la nas tarefas de casa. Então, é por conta, em razão dessa preocupação que está expressa na primeira frase, é que se chegou a essa iniciativa de ajudar nas tarefas de casa. Então, um levou ao outro. Na verdade, o primeiro levou ao segundo. Então, mais uma relação de conclusão. E aqui vamos ao último grupo, das conjunções sindéticas explicativas, que ajuda a criar uma relação de explicação de algo que foi afirmado na frase anterior, no período simples anterior. E essas orações sindéticas explicativas se relacionam a partir de conjunções como porque, pois, que e etc. Vamos aqui ao primeiro exemplo. Não o perturbe, pois ele precisa se concentrar. Aqui é uma relação de explicação. Por que não perturbá-lo? Porque ele precisa se concentrar. Então essa relação do porquê. Então tenha isso em mente. É uma explicação que se é dada em relação à frase que foi dita anteriormente. Então a segunda cria essa relação de explicar a anterior. Não. Por que ele não perturba? Por que não perturba? Porque, pois, ele precisa se concentrar. Esse aqui explica esse aqui. A mesma coisa, Cristina deve estar em casa, porque o carro dela está na garagem. Você tem deve estar em casa, uma hipótese, e você tem uma explicação para chegar-se a essa constatação. Deve estar em casa. Por quê? Porque deve estar dizendo que o carro dela está na garagem. Então, é uma inferência que se faz e que é criada a partir do uso do porquê, que é uma conjunção explicativa por excelência. Não insista. Por que não insista? Que não sairei de casa sem meu relógio. Então esse que também faz a mesma coisa, de explicar por que não se deve insistir. E a razão disso é, não vou sair de casa sem um relógio. Então assim, uma coisa, esse explica esse. Por fim, nós vamos agora falar das orações reduzidas. Essas orações reduzidas, na verdade, elas são criadas a partir do uso das chamadas formas nominais. São o infinitivo, o gerúndio e o particípio. E nós vamos explicá-las agora. Começando com a oração reduzida de gerúndio, que em geral são orações adverbiais e raramente orações substantivas. Então vamos aqui a alguns exemplos. Sendo ateus, rezaram. Aqui, sendo ateus, ele exerce o papel de uma oração subordinada adverbial concessiva. Assim, concessivas são as orações que expressam uma contrariedade, não da mesma forma como as contrariedades que vimos nas orações coordenadas adversativas. É uma ressalva, um aspecto diferente em relação à oração principal. Então, sendo ateus, poderia ser substituído por mesmo sendo ateus, apesar de serem ateus, rezaram. E aqui você usa então uma forma mais simplificada a partir do gerúndio. Encontrei um homem cavando a terra. Ela é uma oração adjetiva restritiva. Aqui se você colocar encontrei um homem que está cavando a terra, você já transforma numa oração normal, uma oração adjetiva restritiva normal e que restringe o sentido do homem, um homem específico que está cavando a terra. Temendo a reação do pai, não contou a verdade. Ela, na verdade, aqui é uma oração adverbial causal. A gente pode transformar não contou a verdade porque temia a reação do pai. Uma das melhores formas de amar é esta, convivendo com elas. Aqui nós temos uma oração apositiva, ou substantiva positiva. Lembrando que elas são consideradas como exceções. Mas aqui nós temos um caso, uma oração opositiva. Uma das melhores formas de amar é esta, é conviver com elas. Uma forma de
tornar uma oração normal. Pagou ao dentista e ficando kit com ele. Aqui uma coordenada aditiva. E ficou kit com ele seria uma forma de transformar em uma oração tradicional. Pagou ao dentista ficando kit com ele, reduzida. Pagou ao dentista e ficou kit com ele, normal. Agora as últimas, as orações por reduzida de particípio e de infinitivo. As reduzidas de particípio são sempre adverbiais ou adjetivas, nunca substantivas. Então aqui os exemplos. Preocupado com a chuva, o homem esqueceu-se do pacote. É uma adverbial causal. Por estar preocupado com a chuva, porque preocupou, como estava preocupado com a chuva, o homem esqueceu-se do pacote. Então transmite essa ideia, transformando numa oração mais longa. Tomada Inglaterra, estaria a ganhar a guerra. Aqui é uma oração condicional, adverbial condicional ou temporal. Se a Inglaterra tivesse sido tomada, estaria a ganhar a guerra. Um exemplo para você estender a frase. Chipre, tornado independente em 1960, pertencia à Inglaterra. Aqui uma oração adjetiva explicativa, entre vírgulas, e que a gente pode aumentá-la dizendo assim: Chipre, que se tornou independente em 1960, pertencia à Inglaterra. São alguns detalhes que são importantes. Assim, é legal você fazer esse exercício de transformação para você até entender um pouco melhor como funciona esse mecanismo de formação de orações, tanto coordenadas como subordinadas. Então eu recomendo que faça essa prática de você tanto fazer, no caso, você pegar uma oração reduzida e estendê-la, ou ao contrário, você tentar reduzir uma oração que está na sua estrutura mais longa. Então acho que é uma prática importante que vocês podem fazer em casa para ajudar a memorizar essas regras, esse funcionamento desse tipo de estrutura. E por fim nós vamos às orações reduzidas de infinitivo, que são sempre adverbiais ou substantivas e raramente adjetivas. Por exemplo, nada me deram de comer. No caso é uma oração adverbial final. Então vamos estendê-la. Nada me deram para que eu pudesse comer, para que eu comesse. Aí você confirma que é a finalidade. A prevalecer esta política, estaremos arruinados. No caso, uma adverbial condicional. Por ser condicional, então, caso prevaleça essa política, ou se esta política prevalecer, estaremos arruinados. A melhor política é ser honesto, uma substantiva predicativa. Predicativa porque tem uma oração, um verbo de ligação aqui. Então você pode criar o fato de ser honesto. Então são formas que você usa para estender o período simples que está reduzido. Não que isso seja necessariamente obrigatório, é mais um exercício que eu convido você a fazer. Ou deixe-me pensar. Substantiva, objetiva, direta. Deixe-me que eu pense. Bom, e agora nós terminamos esta aula. E, como eu já disse no início, ela é a última que trata das chamadas orações do período composto. Os períodos compostos. Trata das orações coordenadas e das orações subordinadas. Então nós encerramos esse bloco e nas próximas aulas nós vamos tratar de assuntos muito importantes, inclusive são muito cobrados em concursos públicos, em vestibulares, que são concordância e regência. Então são aulas muito legais, muito informativas e espero vê-los novamente para acompanhar esse conteúdo junto comigo. Então eu espero você, não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir nosso trabalho, comentar, compartilhar e fazer com que todo esse trabalho se estenda, possa chegar a mais pessoas e a gente possa ajudar muito mais, fazer muito mais. Então eu fico por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.